Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Emmanuel vem comentar na lição 115 do livro Pão Nosso, a porta. Não basta apenas alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lodo devorador. Emmanuel vem deixando para a gente bem claro hoje que o trabalho de evolução é um trabalho lento, é um trabalho que deve ser objeto de preocupação de cada um de nós, mas a gente começar a pensar assim, a natureza não dá salto, não existe síndrome de perfeição imediata como algumas pessoas têm. Ele vem dizendo para a gente no início, assim, como usou o termo ovelha, ele fala, não adianta alcançar mansidão e ternura apenas para atingir o reino divino. É claro que ele está se dirigindo àquelas pessoas que já conseguiram alcançar, de certa maneira, mansidão e ternura. Então, eu vou ser muito sincero quanto a mim mesmo. Eu já me considero um pouco distante disso aqui, porque eu ainda trabalho esses conceitos dentro de mim, diariamente, observando cada comportamento que eu tenho e procurando melhorar cada vez mais esse comportamento. Mas ele já está falando da pessoa que já está numa etapa mais adiantada. Ele está querendo dizer que o dia que a gente conquistar plenamente mansidão e ternura, eu falo isso porque eu tenho um contato com um amigo, por exemplo, que ele volta e meia para conversar, e ele me conta das experiências que ele tem. Ele teve uma experiência recentemente, tem pouco mais de um ano, ele está na Dutra dirigindo e de repente um motociclista bate no vidro e xinga e dá chute no carro dele, e ele conseguiu respirar fundo, ele conseguiu se controlar, conseguiu deixar que a mansidão, naquele momento, ele controlou através de orações. Então eu fico pensando assim, o dia que a gente conseguir passar por uma série de provas dessas, seguidas, não é uma só não, porque quando a gente tem uma só, a gente até conta a vitória, né? Quando tem 2, 3, 4, 5, começa a ser constante esse tipo de vitória, eu poderia dizer que eu estou conseguindo alcançar mais ou menos a mansidão e a ternura. Mas ele diz que depois que a pessoa alcança a mansidão e a ternura, as pessoas ainda costumam dar aquela desviada quando tem os apelos de ordem inferior. E quando ele fala apelos de ordem inferior, os apelos de ordem inferior são sempre os mesmos, são os ligados à questão material, são os ligados à questão sensual, são os ligados à questão apenas de alimentação, mas aquela alimentação inadequada, só a busca pelo prazer da gula, enfim. Esses são os apelos de ordem inferior mais imediatos, aquele que impulsiona a gente para a violência, que não vai ser o caso, porque ele já falou da pessoa que já conquistou a mansidão e a ternura, mas que ainda não consegue, mesmo tendo a mansidão e a ternura, ainda confunde o amor com a sensualidade, ainda dá mais atenção às coisas materiais, algumas coisas materiais. Então ele vem dizendo o seguinte, ele vem dizendo que não basta a ovelha apenas conquistar alguns bens, ele tem que aprender qual é o caminho da porta. Ele fala, nem sempre a perda do rebanho decorre de ataque de feras, não.
às vezes não está tendo ataque nenhum, às vezes o problema está dentro da gente mesmo, é a gente que naturalmente, o nosso imã aqui natural, ainda está impulsionando a gente para determinado tipo de atividade que não é a atividade mais adequada, né? Mas a gente ainda está enraizado nelas ainda. Né? A gente sabe que tem coisas que não são fáceis da gente sair, e a gente só vai saindo com o tempo, com a disciplina, com a prática. Então ele bota aqui, quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque foram fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Inclusive isso aqui é uma coisa muito interessante também, que às vezes a pessoa já conquistou até a mansidão e também já até reconhece a porta que é o Cristo. Mas ele nasce com uma determinada função, uma determinada missão, cumprir alguma coisa que ficou no meio do caminho, que vai ser de utilidade para o seu processo evolutivo. E quando ele vem para cá, ele acaba sendo fascinado por outras atividades e acaba deixando de lado aquela função para a qual ele nasceu para cumprir. Porque muitos, por exemplo, nascem realmente com a função ou de fundar uma casa espírita ou de integrar a direção de uma casa religiosa. Quando eu falo casa espírita, é uma casa religiosa. Eu tenho amigos aí, pastores, e tenho amigos que são presbíteros, tenho amigos que são coroinhas de igreja, né? E você conviver nesse meio ecumênico é sempre uma coisa muito legal, né? Porque você não fica enraizado, preso a apenas um ponto de vista, não. É legal de ter esse contato todo. Mas às vezes a pessoa tem uma determinada função para cumprir, mas ela continua relutante, ela não quer aquele tipo de função, ela quer ficar na zona de conforto onde ela sabe fazer melhor. Isso vai acontecendo, a gente começa a perceber bem quando a gente está num ambiente como esse, religioso, e que a gente começa a observar cada setor da sua atividade e ver que tem setores que estão um pouco deficientes, que não tem às vezes a pessoa correta para fazer aquele trabalho, e que você também acaba resistindo a não fazer aquele trabalho. O trabalho vai estar chamando a gente, está mostrando que tem necessidade aqui, mas você naturalmente, não, eu não tenho afinidade com essa parte, né? Eu não gosto dessa parte. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, né? Teve uma amiga que uma vez ela chegou perto de mim, ela falou, vem cá, rifa, eu não sou de pegar rifa em lugar nenhum. Quando é uma rifa para uma instituição beneficente, o que é que normalmente a gente faz? A gente até pega 5, 10 números, aí eu compro os 5, 10 números e não passo para ninguém. Eu não tenho essa coisa de ir nas pessoas pedir, né? E essa amiga nossa, ela falou, mas como, pô? Eu, quando é para pedir para mim, eu não peço, mas quando é para uma instituição, para uma causa nobre, eu vou lá e peço. Aí uma vez eu virei para ela e falei, vem cá, então olha só, vai ter o curso do Evangelho, hora tal, você pode ficar no meu lugar? Ah, isso eu não estou preparada não, tá vendo? Que bom que tenho eu então, né? Porque isso eu gosto de fazer. Então você fica com a rifa, eu fico com essa parte. Eu falei dessa maneira, mas foi uma maneira de evitar ter esse contato com um setor que é o setor de arrecadar os fundos para a Casa Espírita, porque como a gente não tem essa coisa daquela tradição do dízimo, a gente mantém as nossas instituições com doações de alguns amigos e poucos amigos que realmente doam de maneira generosa a ponto de a gente conseguir custear as nossas contas mesmo, pagar conta de luz, conta de telefone, conta de gás, esses valores que são normais aí para todo mundo, né? Fora as pequenas manutenções materiais que a gente precisa estar fazendo o tempo todo, pintura, enfim, reparo de alguma coisa, né? De algum material eletrônico, enfim. Então, são setores que a gente, né, acaba desviando, né? E acaba tendo também essa visita aqui desse lobo, como ele fala aqui pra gente, a gente acaba desviando. Então, ó, já conquistou algumas virtudes, mas ainda fica muito preso na sua zona de conforto. Então ele bota aqui, assim acontece com homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres han perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? São senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes ou arbitrários ou caprichosos demais. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lodo devorador. Só para encerrar mesmo, com pouco tempo que ainda restou aqui, às vezes a gente vê pessoas também que já conquistaram esses títulos, mas que se tornam, às vezes, impacientes com aqueles que ainda estão no meio do caminho. E isso a gente tem que trabalhar todos esses conceitos dentro da gente. Não basta a gente tem que adquirir essas virtudes, tem que aprender o caminho da porta e estar o tempo todo batendo na porta.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.